Inscreva-se no canal para estar informado de todas as notícias. Isto também é notícia. As formações políticas da oposição pediram esta quinta-feira ao Presidente da República para não promulgar a Lei Orgânica das Eleições Gerais, aprovada esta quarta-feira pela Assembleia Nacional. Para os deputados, se João Lourenço promulgar a lei, vai colocar em risco a paz, a estabilidade política e a credibilidade de Angola. O projeto de lei de alteração à Lei do Registro Eleitoral Oficioso foi aprovado por unanimidade, enquanto da alteração à Lei Orgânica das Eleições Gerais mereceu 126 votos favoráveis, 52 contra, da UNITA, Casa CE e PRS e uma abstenção da FENELA. Esta conferência de imprensa aconteceu no dia seguinte à votação no Parlamento, onde o MPLA foi o único partido a aprovar a Lei Orgânica das Eleições Gerais. Os partidos da oposição vieram a público pedir a João Lourenço, segundo estes, em nome da paz, da estabilidade política, da verdadeira democracia e da credibilidade de Angola no mundo, para não promulgar esta lei. O titular do Poder Executivo e Presidente da República não deve promulgar esta lei e que a faça voltar ao Parlamento, tal como o fez com o Código Penal, para se expurgar dela tudo que atenta à transparência das eleições. O apelo que nós fazemos ao Presidente da República não é um paradoxo. O Presidente da República também é um cidadão e deve ou devia ter pelo menos o sentido de consciência nacional. Deve colocar-se no lugar de presidente do seu partido e alguma vez devia ou deve colocar-se no lugar de presidente da República. E eu tenho a certeza que quando este regime for descansar, vai ser ele o primeiro a apelar a uma alteração das leis que eu produzi. A UNITA, Casa CE, PRS e os deputados independentes querem que o chefe de Estado faça voltar a Lei Orgânica das Eleições Gerais ao Parlamento para, segundo eles, se expurgar dela tudo o que atenta à transparência eleitoral. Este é o primeiro assunto a ser abordado. Antes mesmo de passarmos para a abordagem deste assunto, devo reiterar que está aqui pela primeira vez e a título excepcional o reverendo Tony Nzinga, em substituição do Dr. David Mendes, que passa por um momento de infelicidade, perdeu a mãe e por isso não pode estar connosco nesta edição da revista Zimbo. Enviamos os nossos profundos sentimentos de pesar ao Dr. David Mendes e à família. Sendo assim, reverendo Tony Nzinga, começamos por este assunto. Antes de mais, boa noite. Boa noite. A oposição chamou a imprensa para manifestar alguma insatisfação pela aprovação da Lei Orgânica das Eleições Gerais e pede para que o Presidente da República não promulgue esta lei. Comecemos por aí. Bem, nós ouvimos isso pela imprensa também, como estamos a ouvir agora. É muito interessante que haja discussão que houve no Parlamento sobre os assuntos e que se chega agora a pedir ao Presidente de não publicar. No nosso entender, acho eu, se não foi bom concluir o processo de aprovar a lei, então há uma necessidade de se fazer um pouco mais de trabalho dentro do Parlamento, que chegue a uma conclusão que permite que o país e a nação que estamos a construir seja beneficiário desta lei. Mas, do ponto de vista pessoal, direi que o problema que está aqui é que o sistema eleitoral do nosso país continua a ter muitos problemas. E essa é uma das indicações. E a seu ver, por que é que existem esses problemas no sistema eleitoral do nosso país, Sr. Reverendo? Porque eu acho que, aliás, já falamos disso momentos atrás, quer dizer, estou a falar de 2016, 17 aqui. O nosso sistema eleitoral, para mim, não representa aquilo que nós aspiramos como um Estado democrático. E se realmente como um Estado democrático, por exemplo, vou dar o exemplo nesta lei, né? Nesta lei, se olharmos naquilo que foi até aqui veiculado,
nas eleições passadas, há coisas que não foram aplicadas. Por exemplo, falando do escrutínio. As duas eleições, as últimas, o escrutínio foi feito a nível nacional, enquanto que a lei dizia uma outra coisa. E se essa é a coisa que passou agora, significa que confirmamos a ilegalidade que foi praticada. E não acredito que essa é a melhor maneira de fazer a lei. A lei deve ser para o benefício de toda a cidadania e de todo o país. Dr. Balixionga, quero ouvi-lo também, começando por olhar para esta conferência de imprensa dos partidos da oposição, que juntou partidos da oposição. Bem, é uma conferência com uma mensagem muito forte. É preciso sublinhar a questão de os conferencistas afirmarem que, caso o Presidente da República promulgue a lei, vai colocar em causa a paz, vai colocar em causa a estabilidade política e a credibilidade do país. Exatamente, são mensagens muito fortes. O entendimento que eu tenho em função do acompanhamento que eu venho fazendo, não só dos trabalhos que a Assembleia realizou, que vieram a público, também com declarações dos deputados, é que o processo terá corrido do ponto de vista legal bem. Ouvimos até elogios em relação ao papel que os presidentes das bancadas parlamentares exerceram para, na maior parte das vezes, ter consensos em determinadas matérias em discussão, nomeadamente o deputado Virgílio Fonte Pereira e o deputado Liberty Chiaca. E, portanto, enquanto cidadão, esse processo decorria e eu fiquei, e mais alguns com certeza terão ficado, com a convicção e a esperança de que teríamos uma lei aprovada e discutida com consenso. É verdade que não existem leis perfeitas, longe disso. Não existem sistemas democráticos perfeitos, também longe disso. Agora, é preciso também ter a coragem de aceitar e admitir que a democracia não é um Estado em si próprio. Mas quem precisa ter essa coragem, doutor? Todos nós, e nesse caso os próprios deputados. Porquê? Porque o meu entendimento é que essa mensagem contraria aquilo que foi veiculado. Não podemos aceitar que, depois de ter sido transmitida, que os deputados fizeram todo o esforço, maior parte das normas, dos artigos, foram discutidos pontualmente um a um, olhando para as duas propostas, porque entraram duas propostas, e agora temos uma situação de quase impasse. Eu digo uma situação de quase impasse, que pode até colocar em causa a própria regra do jogo democrático, que é: também não podemos argurar que em democracia haja sempre consensos. Também não é verdade. E, portanto, há sempre alguns que têm de fazer cedência, ou por via do diálogo e da negociação, ou por via até da própria lei. Por exemplo, a Constituição impõe que a aprovação das leis é feita mediante representação número próprio. E no caso da lei sobre as eleições, nós estamos a falar de 2/3 dos deputados. Ora, havendo 2/3 dos deputados que concordam, que acham que a lei deve ser aprovada, eles completam e satisfazem esse requerimento constitucional. Mas mesmo que estes 2/3 dos deputados pertençam à mesma bancada parlamentar ou ao mesmo partido político? E este é o problema da comunicação. Permita-me dizer isso. É como se nós estivéssemos a olhar para uma lei feita do princípio ao fim por um grupo parlamentar. E neste caso, a UNITA, o MPLA. Não é o caso. Nós estamos a falar de uma lei que foi discutida, é uma fusão de duas propostas. É verdade que há dissensos. E a questão que se coloca é: estamos a dizer que tem de ser aceite porque a oposição entende que há matéria que a bancada parlamentar do MPLA devia aceitar? É isso que nós entendemos como consenso. O que é consenso?
Será que estamos a dizer que em democracia os dissensos não podem ser aceitos? Não, não é isto. Reverendo Tony Nzinga, nesta conferência de imprensa dada pelos partidos da oposição, foi sublinhado que se o Presidente da República, João Lourenço, promulgar esta lei, vai colocar em risco a paz, a estabilidade política e a credibilidade do país. Quero ouvi-lo sobre estes pontos em particular. Bom, essa declaração, ou esse ponto, não é muito aconselhável, eu não aconselharia, mas eu devo também reconhecer que a nossa paz está em risco há muito tempo. O que chamamos paz? Quando falo de estabilidade política, isso tudo é que são a expressão da paz. E eu volto aqui a dizer aquilo que já dissemos em 2002. Dezembro de 2002 nós dissemos isso. A paz deve ser experiência comum de vida juntos. E eu não acredito que é isso que temos. Algumas boas partes disso faz já parte da nossa vida. Já não há confrontações armadas como tivemos e tudo isso. Mas será que a estabilidade lá está? Porque se houvesse estabilidade, nós chegaríamos a esse ponto de falar disso. Volto de novo a dizer, o sistema eleitoral que temos é que precisa de ser revista. Nós vamos continuar. Então, sim. Se realmente esse é o ponto, e eu concordo, se discutiram, falaram, em qualquer debate, em qualquer situação, quando se discute, tem que se chegar a uma conclusão. E a conclusão deve ser ou o ponto que nós todos acordamos, ou, bom, você acha que isso podemos avançar. Essa é que deve ser a conclusão. E não é essa conclusão que chegaram. Como acabei de dizer, de acordo com a informação que eu tenho, até que não li a própria lei que foi aprovada, mas a informação que tenho é que elementos como, por exemplo, questão de escrutínio, que é um problema sério. Mas nas duas outras eleições, esse problema foi violado, essa lei foi violada. E é essa lei que está agora a passar, confirmando que pode se fazer. E aí questiono pessoalmente, não só como pessoa, mas como cidadão. Nós vamos olhar para alguns dos pontos que trazem de facto estas diferenças na aprovação desta lei. Daqui a pouco, deixa-me dizer-lhe que o jurista António Paulo diz haver alguma redundância no projeto de lei apresentado pelo grupo parlamentar da UNITA em relação ao processo de apuramento dos votos a partir do município. O também deputado do partido maioritário diz que está em causa a criação de 3 centros de escrutínio que, no ponto de vista prático, é inviável. Quais são os modelos que nós podemos ter de apuramento? Nós podemos ter um modelo que consiste no seguinte: este modelo que vinha das eleições de 2011, da lei de 2011, que entretanto não foi operacionalizado nas eleições de 2012 nem nas eleições de 2017, que implicaria, de acordo com aquilo que consta da lei, um nível de escrutínio, um centro de escrutínio a nível do município, um centro de escrutínio a nível da província e depois o centro de escrutínio nacional, e que provocaria, digamos assim, redundâncias, portanto, contagem da mesa, ata síntese da Assembleia, apuramento na Comissão Municipal, apuramento na Comissão Provincial e apuramento na Comissão Nacional Eleitoral. O que esta lei fez, e o que consta da proposta do grupo parlamentar do MPLA, foi suprimir aquilo que constava da Lei 3611 e que não foi operacionalizado nem nas eleições de 2012, nem nas eleições de 2017. Bem, doutora Balixionga, vamos olhar para alguns pontos que trazem esta diferença entre a oposição e o partido MPLA em relação à Lei Orgânica das Eleições Gerais. Portanto, tem a ver com os 3 centros de escrutínio, a questão do apuramento, a identificação biométrica nas mesas de voto, a composição da CNE, sendo que a oposição defende que o presidente da CNE deva ser eleito entre os seus pares, e ainda a questão do apuramento dos resultados eleitorais a nível municipal. Portanto, são alguns dos pontos em que não se chegou a consenso. Bem, Leda, é preciso dizer o seguinte: nós estamos na presença da discussão de uma lei, de um pacote, de uma lei eleitoral, e claro, enquanto lei eleitoral, a todos nós diz respeito. O que foi-me dado a conhecer é que o que está na base é a desconfiança em relação ao processo, ou seja,
pretende-se que se tenha um processo mais transparente e que venha demonstrar, venha resultar em verdade eleitoral. Bem, a questão da confiança e da verdade eleitoral são em si conceitos com alguma carga de subjetividade. Por quê? Porque diríamos, nós temos sistemas eleitorais perfeitos? Nós não temos. Então, nós temos condições para executar o que se pede? Talvez tenhamos, talvez não. E então, olhando para os pontos em discussão, primeiro, todo o processo de negociação tem as suas imperfeições e deve ser sempre um aprendizado para o futuro. 2. Nós estamos a falar de elementos que são exclusivos e específicos à nossa lei ou temos algumas experiências nas outras geografias? Temos algumas experiências nas outras geografias. Em relação à questão do escrutínio dos 3 centros e por aí, nós estamos a falar de elementos, primeiro estamos a falar que é uma opção política do grupo parlamentar do MPLA, é uma opção política, tem legitimidade para fazer essa opção. Tem legitimidade para fazer essa opção. Segundo, nós estamos a falar de elementos que, constando da lei, não foram implementados nem foram reclamados. E, portanto, estes elementos, a priori, não constituem fundamento para a desconfiança. Quando diz que não foram implementados, quer dizer que não foram implementados nas eleições de 2012 e 2017. Exatamente. Mas também não foram reclamados, essa é a questão. Por quê? Se tivessem sido reclamados, eventualmente, de 2012 a 2017, neste período, essa questão teria sido levantada e discutida. Mas isso torna menos válida a reclamação feita agora? Não é que torne menos válida, eventualmente, se tenha começado a negociação, se tenha começado a discussão no Parlamento, sem a devida concertação política. Porque é preciso também dizer que, assim como foi feito pelos presidentes das bancadas parlamentares, os políticos, e essa é a experiência a nível do mundo, quando se discutem leis, é preciso, às vezes, uma negociação prévia. Por exemplo, já posso dizer que começa mal o próprio processo quando entram 2 projetos de lei. Por quê? Porque cada um tem a sua posição firmada. Quando eu entro com o meu projeto, eu tenho a convicção que esse é o projeto ideal. E os 2 grupos têm isso. Quando antes desse projeto eu tenho a possibilidade de negociar, porque temos que ver, os deputados são, nos termos do 147 da Constituição, deputados de todos nós. E, portanto, quando estão a discutir leis, não devem fazê-lo como se estivessem a defender partidos políticos. Não, eles defendem Angola e os angolanos. Doutor, Reverendo Tony Nzinga, quero ouvi-lo também, sobretudo em relação às questões que criaram esta diferença entre os partidos da oposição e o partido MPLA, que tem a ver com os 3 centros de escrutínio, a possibilidade de se fazer a identificação biométrica do cidadão votante na mesa de voto, a questão da composição da CNE, da forma como deve ser eleito o presidente da CNE. Bem, a primeira coisa que eu vou dizer é que, em termos da composição da CNE, parece que no debate tem sido mais confundido com a questão da presidência. A presidência não é a composição, são 2 coisas diferentes. Melhor separar isso. Em segundo lugar, eu desde o início tenho dito isso, claro, é uma opinião pessoal, que a nossa comissão deveria ser revista há muito tempo. Os partidos que competem para a eleição são eles que compõem a comissão eleitoral. Isso não é correto. Não é. A comissão eleitoral, em segundo lugar, não é um tribunal. É um órgão político. O seu mandato é para uma ação política. E desde o princípio nós temos dito isso. Que é bom que a revisão da comissão, do sistema eleitoral, esse é um dos pontos focais, que tem que ser constituída por cidadãos e não necessariamente por representantes de partido. Pior ainda, no meu entender. Você nota que
seja no governo, aliás, o governo é do partido que venceu as eleições, seja no parlamento, seja na comissão eleitoral, é questão de quem ganhou as eleições tem maior número do que os outros. A comissão eleitoral não deve funcionar nesses termos. Não deve. Ver como é que deveria funcionar. Deve ser cidadãos que todo mundo, todos os partidos, toda a cidadania tem confiança que esta aqui pode ser membro e nós gostamos e sabemos que ele vai fazer um trabalho para o país, para a pátria. Mas a nossa Constituição, ao fazer isto, nós já aceitamos cometer esse erro. Esse é o segundo ponto que eu quero colocar. E ponto a seguir, por exemplo, quando o meu colega está a dizer que não houve reclamações depois das eleições passadas. Isso não é verdade. Pelo menos eu estava no país. Em 91 eu não estava cá. Não sei o que aconteceu. Mas essas todas eu acompanhei. Porque quando me ouvem a dizer problema que temos em Angola, não tivemos até aqui uma eleição credível. Eu estava no país em 2011, 12 e estava no país em 2017. A reclamação saiu fortemente e tudo. Pelo menos demos graças a Deus que essa coisa que estão agora a ameaçar, não chegamos àquele ponto. Sim, mas o escrutínio, desculpa para terminar. O escrutínio de que estamos a falar, eu direi pessoalmente, isso é a minha opinião pessoal, não se pode descartar o escrutínio municipal. Posso evitar o escrutínio provincial. E a província recebe cópia da base onde se fez o voto e vai acompanhar o escrutínio nacional. Mas tirar a tudo não é correto no sistema eleitoral. A seu ver, este escrutínio municipal vai trazer maior lisura ao processo? Bom, para mim vai criar mais confiança. 1. 2. É lá onde o voto teve lugar. Eles devem saber qual é o resultado. Claro, nós temos um problema sério, aquilo que já tenho levantado, que já levantei aqui. 160 e tal deputados no Parlamento dizem que são do Círculo Nacional. Está onde esse Círculo Nacional? Doutor Bali, quer dizer alguma coisa? Eu concordo até porque são mesmo opções. E no nosso caso nós fizemos uma opção. E quando eu digo essas questões não foram reclamadas é porque existe Quando diz no nosso caso nós fizemos uma opção, o que quer dizer? Sim, porque esta lei foi também aprovada na Assembleia, a lei que existe, em relação à composição da Comissão Nacional Eleitoral. Essa é uma questão que deve ser discutida quando estiver a ser discutida a lei da CNE e, portanto, não é em sede dessa lei, pelo menos o entendimento que eu tenho. Desculpa, por isso que eu estou a dizer, o problema não deve ser visto apenas por esses detalhes. É o sistema eleitoral que temos que precisa ser revisado. E não foi revisado. Sim. E esses problemas todos existem. Eu vou acrescentar uma outra coisa. Certo. Nós temos o presidente da República não eleito como presidente, é eleito como chefe cabeça da lista para o Parlamento. E ele nunca sentou no Parlamento. Quer dizer, quando fazemos as coisas, não devemos pensar que os outros não sabem nada, não podem dizer nada. É o sistema eleitoral que temos que precisa ser revista. Nós estamos, permita-me só dizer, é que é verdade e estas questões têm todas elas a razão de ser. Mas, por exemplo, a questão da eleição independente do Presidente da República não é um assunto em discussão desta matéria específica. Mas eu estou a dizer isso para colocar que o sistema eleitoral é que é o problema. Tratar dos detalhes e sem ver o assunto real, não vamos sair da situação. E essa ameaça não tem importância, porque todos eles participaram nessas leis quando foi aprovado. Sim, e eu penso que esta é mesmo a questão, e talvez dizer em última instância, temos tempo para ir discutindo com profundidade os problemas que temos, que não têm só que ver com o sistema eleitoral, têm que ver com outros aspectos do nosso Estado e da nossa democracia, compreendendo que é sempre um processo que deve ser feito de forma pacífica. Ou seja, não é de bom tom que em sede de discussão e quando temos alguma dificuldade de fazer passar a nossa pretensão e a nossa convicção, que é legítima, coloquemos em causa bens maiores, como por exemplo a paz e a estabilidade, que até terá custado muito, muito caro para o país.
Bem, vamos seguir e olhamos para um outro assunto. O Procurador-Geral da República revelou que o processo-crime que envolve o general Higino Carneiro já se encontra em tribunal. Em declarações à Rádio Nacional de Angola, Hélder Pita Gross lembrou que o assunto começou a ser tratado em finais de 2020. Sobre os processos que envolvem os generais Leopoldino do Nascimento, Dino, e Hélder Vieira Dias, Copelipa, o Procurador-Geral da República avançou que estão a trabalhar para a sua conclusão o mais rápido possível. Nós temos estado a trabalhar nisso, o processo de Higino já foi para o tribunal e em relação aos processos estamos a trabalhar para a sua conclusão o mais rapidamente possível. Né? Nós na investigação criminal dificilmente podemos dar dados, porquê? Porque prazos para os tribunais julgarem têm fases próprias e atos próprios têm prazos para serem realizados. A nível de investigação criminal nós vamos trabalhando e só quando acharmos que o processo tem prova suficiente para mandar para o tribunal, para ser julgado, aí sim, também não vamos meter pessoas no tribunal que não tenha prova suficiente. Portanto, temos que ter cuidado também nesse sentido de só acusar o senhor do tribunal processos que de facto tenham toda a prova suficiente para que o julgamento seja realizado com êxito. Não podemos, a partida, meter um processo ao tribunal que possa resultar em absolvição. Para isso é melhor não enviar e arquivar o processo. Sr. Reverendo, sobre este assunto começo por si. O Procurador-Geral da República fez saber que o processo ligado ao general Higino Carneiro já está em tribunal e que os processos ligados aos generais Dino e Copelipa continuam a decorrer. Quero ouvi-lo. O processo é um processo, não acho que esse é o assunto realmente que eu posso comentar agora. O importante para mim é o tribunal olhar, trabalhar, fazer a sua parte, se eles, o PGR já fez a sua parte, que o tribunal faça a sua parte e que nos anuncia ou que coloca, que se marca o fim do processo de julgar, se vamos julgar, se é preciso dizer que não há nada que ele fez, eles é que devem nos dizer isso. Eu prefiro que o processo continue a andar até que chegar a essa conclusão e que eles façam o trabalho que devem fazer, que é o tribunal. Dr. Balixionga, quero ouvi-lo também em relação ao mesmo assunto. Bem, nós temos que em sede de processos criminais, processos crimes, sempre fazer todo o esforço necessário para salvaguardar e fazer valer e vingar o princípio da presunção de inocência. Ou seja, nós não estamos no fim do processo e, portanto, não é correto nem é de bom tom fazermos qualquer comentário que indicie para a condenação dessas pessoas. São angolanos e todos nós devemos ser tratados iguais perante a lei. E, portanto, o processo deve continuar, deve correr o seu trâmite, a investigação deve ser feita com a profundidade e a lisura suficiente para que existam provas, no caso de existirem, para que então o tribunal possa fazer o seu trabalho e, como disse o digno procurador, se não existirem provas, arquiva-se o processo e a vida continua. A PGR pode ou não pedir o levantamento das imunidades? Em princípio pode. Em princípio pode. Em que circunstância? Porque em sede de investigação vai precisar fazer isso agora. Será, no caso, a Assembleia Nacional, enquanto também órgão de soberania e, portanto, não admite interferência de um outro órgão, em função dessa solicitação, entender a oportunidade e a importância desse levantamento e desencadear o processo interno para que isso aconteça. Bem, vamos seguir e olhar para outra matéria. O Presidente da República admite que não há ensino de qualidade no país. Para João Lourenço é preciso prestar mais atenção à formação de qualidade e não apenas ao número de alunos matriculados. O chefe de Estado falava na cerimónia de tomada de posse dos 5 novos membros do Conselho da República. O Presidente da República está insatisfeito com o desempenho do setor da educação. No dia do arranque oficial do ano letivo 2021-2022, João Lourenço faz uma avaliação negativa do processo de ensino e aprendizagem no país. Se queremos desenvolver o nosso país,
os recursos financeiros não são a solução. A solução é investirmos no homem, investirmos na sua formação, na formação de qualidade. Portanto, todos nós reconhecemos que não temos um ensino de qualidade. Precisamos de trabalhar, dar esse passo, passar da quantidade, dos números de alunos matriculados e começarmos a prestar atenção para a qualidade do nosso ensino. Portanto, é com docentes de qualidade, com académicos de qualidade, que se fazem estudantes de qualidade. O Presidente da República falava no momento em que conferia posse ao professor Filipe Zau como novo membro do Conselho da República. Além do também investigador, foi ainda investida no cargo Susana Mendes, uma jornalista equilibrada, na visão do Presidente da República. Reconhecemos que não existe democracia sem liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. E pensamos que a jovem que foi indicada representa bem, portanto, a classe jornalística e a necessidade da defesa desses princípios que a nossa Constituição Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles familiares e amigos que você conhece, para eles também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo